E vem falar hoje de um tema que também é muito polêmico e tem que ter muito tempo para falar. Porque, e que está em evidência, né, João? O que acontece? Acabou de ser aprovado na primeira fase da reforma tributária, algo que vem se discutindo há, décadas. Reforma tributária, reforma previdenciária, reforma não sei o quê. Então, a reforma previdenciária saiu, a reforma política deram uma mexida. O senhor é advogado tributarista. Sou advogado tributarista, né? E quando é agora, o cara chegou e disse, olha, não podemos sair com as mãos bananas, temos que oferecer a reforma tributária, né? Então... Pela pressão popular também. Pressão popular, por isso que eu te falei, é uma reforma de reflexo, não de reflexão. Então, olha, tem que entregar a reforma tributária. Ok. E os caras votaram um texto lá que todo mundo conhece, a PEC 45. O que é PEC? É Projeto de Emenda Constitucional. Entendeu? Então, votaram esse projeto. E assim, o que eu queria falar hoje especialmente é para que a população baixe a ansiedade que tudo vai mudar. Não vai mudar. Mas está todo mundo ansioso. Achando que vai mudar. Por que acontece? O sistema tributário jurídico é uma pirâmide. Nós temos a Constituição, que reservou ali um capítulo para falar das diretrizes. Abaixo nós temos o CTN, que é o Código Tributário Nacional. Cada estado tem seu Código Tributário Estadual. Que seriam os deveres do estado. Porque vem desse cano, né? E aí cada município tem seu Código Tributário Municipal. Um interfere no outro? Não, todos têm que respeitar a Constituição, só que vão distribuindo competências, né? Mas tem que estar em harmonia. Então você tem Constituição, você tem Código Tributário Nacional, você tem os códigos estaduais, código de cada município. Só de município são 5.000 e alguma coisa município. Né? Isso se reflete exatamente para que a gente consiga fazer essa tradução, esse entendimento na vida real. Eu sou lá um empresário, sou um médico, tenho uma empresa. Eu tenho que acatar as diretrizes do município que eu estou alocado, ou eu tenho que respeitar a tributação federal? Todos, porque você não escapa de nenhum. Porque eu te falei, é uma pirâmide. É uma pirâmide. E que ela recai sobre você. É verdade. Então, o que eu te falei da baixar a ansiedade é que tão cedo não vamos ter resultado prático no dia a dia. O que se tem é uma proposta para começar. Aí, a partir do momento que essa emenda constitucional for aprovada, e aí sim, aí que começa a mudar os códigos. E as leis, porque são várias leis, vários decretos, várias portarias, várias instruções normativas, ou seja, é uma pirâmide que vem até chegar até você. Até a gente construir essa reforma. Até chegar para a população, olha, a reforma está pronta, está aqui. Isso vai levar anos. Se o senhor pudesse falar, eu sei que ansiedade é difícil controlar. Falou controle e ansiedade, eu acho que não cabe na mesma frase. Mas vamos lá. Se a gente pudesse, sem especulação, nós estamos numa conversa muito saudável aqui com os nossos espectadores. Tempo, eu estou falando de 5, 10, 15, 20 anos, doutor? Não, eu não tenho prazo. Por quê? Porque é política. Não é uma reforma técnica absolutamente. Olha, existe um projeto técnico elaborado por todos os melhores técnicos e começou hoje, tem um rito a ser seguido. Não, é vontade política. Até porque existe uma guerra de poder. Todos os estados vão brigar para ser beneficiados, porque embora a Constituição determine ali mais ou menos de quem é as competências, mas nem tem posto que é do Estado, mas não fica todo com o Estado. Tem posto que é federal, mas ele tem que ter uma distribuição com os municípios e com o Estado. Foi o caso agora do COFINS, que por um período ficou sendo... Ele é federal, mas ele vai haver uma transformação.Essa existe uma distribuição de recurso, existe uma distribuição de competência, como gerir esses recursos. E isso tudo está embutido nessa mudança tributária, entendeu? Então, existe uma guerra de poder ali muito grande, entendeu? Eu já ia perguntar sobre isso ao senhor. Existe uma crítica, de fato? Técnica? Muito forte. Muito forte. Muito forte. Porque, assim, o que está se vendendo hoje? Vai pegar as PIS, COFINS, ICMS e ISS e vai transformar em 2 impostos. Só que eles falam o seguinte, olha, vamos extinguir. Que é o famoso imposto único que eles estão dizendo, né? Mas não vai ficar pelo menos 15 a 16 ainda. E aí o que está acontecendo apenas é um combo. Vou pegar 3 e vou transformar em 1. E aí que é onde vem uma grande armadilha. Esses 3 que existem, eles estão
definido sua alíquota, ou seja, quanto pode ser. Esse novo que vai vir a partir da extinção dos três, não se sabe qual é a alíquota. Por quê? Porque é um cálculo muito complexo, né? Porque o projeto não diz. O projeto diz o seguinte: a alíquota será determinada por lei complementar posterior. Tá bom, quanto? Que vai acontecer. Quanto? Quanto é que eu vou pagar? Então, eu fiz até Tem uma crítica forte. Essa aqui é uma grande verdade. Né? Aí, já pulando aqui um pouco o gancho da questão da alíquota, eles criaram um imposto, depois eu vou falar porque aproveitar como ela é da área de, vamos dizer assim... Saúde. Não é que saúde, profissionais liberais. Isso, Então, o que acontece? Ela representa a própria... Hoje, nós profissionais liberais, a gente ou trabalha pelo Simples, tributação do Simples, ou no caso de uma sociedade de advogado, você paga lá um fixo por cada advogado, mais 3,5%, 3,65% de PIS, CONFINS. Hoje, se você pegar uma sociedade de advogados, que tem 5 advogados, que tem um faturamento, aí não é lucro, é faturamento anual de 2 milhões. Que para 5 seja advogado, não é lucro, é faturamento bruto, vai pagar prédio, vai pagar imposto, vai pagar tudo aqui. Hoje a gente pagaria próximo de 80 mil reais de impostos. Nossa. Que isso é o melhor dos mundos, é o melhor que nós temos hoje. É o melhor cenário possível. O que a reforma diz? Olha, vocês, profissionais liberais, vão sair desse regime especial e vão para uma alíquota única. Essa alíquota única hoje está nivelado o quê? Que vai ficar entre 25 a 30. Esses 2 milhões de faturamento vai pular. Isso seja para um consultório médico, ou seja para um advogado, ou seja para um engenheiro, ou seja qualquer profissional liberal. Para ele se formalizar e se legalizar, ele vai para a tarifa única, vala comum de todos, que ele saiu do sistema do privilégio. Ele vai pular esse faturamento de 2 milhões... Números reais. Números reais. Isso aqui foi feito pelo um site especializado. Atenção, doutor, vê esse podcast. Isso vai afetar a sua vida. Vamos lá, doutor. Esse faturamento de 2 milhões que hoje a gente paga rindo, 80 mil por ano, vai para 450 mil. Nossa. Um aumento de 473% de aumento de imposto. Se passar, e que vai passar. E aí, entendeu? Então, aí começa... Comício alvoroço. Comício alvoroço. Outra questão... A doutora já fez assim com a sobrancelha. Nossa, mãe, João. Não tem empresa que sustente. Pois é, exatamente. E no caos, né, financeiramente, tá. Exatamente. Né? E aí eles criaram agora também um chamado imposto, que é o tal de imposto seletivo, que ele é o enigma. Não se sabe quanto vai ser a alíquota, e nem se sabe em cima de quê. Isso que eu ia perguntar, ele é aplicado a... Não tem definição ainda. A definição dele é o seguinte, que já foi até apelidado de imposto do pecado. Nossa, por quê? Jesus, que é um imposto seletivo para quê? Para ele incidir sobre produtos que degrinem o meio ambiente, produtos que fazem mal à saúde, cigarro, bebida, e aí o cara inclui chocolate, eu vou colocar como veneno. Vai ser tanta polêmica. Perfume, o cara coloca perfume. Os contadores vão ficar Ele doidos, coloca né? perfume no imposto do pecado, né? E esse imposto, ele não tem a alíquota definida. Nem a alíquota definida, que ela vai ser uma alíquota flexível, de acordo com... e não é definida para cada produto. Cada produto, o legislador poderá no futuro dizer, olha, esse produto aqui eu não gostei da cara dele, eu vou tributar em 100%. Então vamos lá, doutor. 15 horas e 6 minutos aqui no Rio de Janeiro, sexta-feira, início do mês de agosto de 2023. A gente está falando de algo muito sério. O senhor está, então, assim, tentando traduzir uma coisa que poderá acontecer. Então, assim, o chocolate pode ficar mais caro, o perfume pode ter maior dificuldade de chegar na mão do consumidor final. É isso? Exatamente, é exatamente isso. Que é o que eles chamam, que eles querem, vamos dizer assim, que seria um imposto para desestimular aquilo que faz mal à saúde e que não é bom para o meio ambiente. Só que... Está muito aberto. Não tem. A própria reforma ali já deixou em aberto para quê? Para que o legislador fique à vontade e ele vai eleger o que ele acha que é o consumo do pecado. Nossa, doutora, gosta de chocolate? Sim. Ah, meu Deus! Claro!
Inclusive, a gente tem vários benefícios, né? A gente conversou sobre chocolate no Sábado é Show. Sobre chocolate. Já conversamos, né? A gente sabe que o chocolate tem vários benefícios. A gente puxou aí um pouquinho do gancho para os antioxidantes. Então já haveria uma polêmica nisso. Totalmente. Porque de um lado a gente pode defender o chocolate, né? É, assim como o doutor falou aqui, a gente precisa entender que tipo de chocolate. Né? Exato. Tem uma castração por chocolate. E aí o grande problema é esse. Quando eu falei que é o enigma, é exatamente isso. É um imposto que foi criado, que para mim é um imposto para cobrir rombo. Para cobrir rombo. Porque o legislador vai ficar à vontade para conversar com os políticos. Olha, o que nós vamos taxar esse ano? Vamos taxar qualquer coisa. A gente diz, a gente constrói uma narrativa vilã em cima desse produto e vamos botar o imposto aqui à vontade. Como aquele super-herói, né, dos anos 80, 90, suspeitei desde o princípio. Exatamente. O Colorado falava muito isso. Agora eu vou falar uma coisa pro senhor. O senhor fez todos esses cálculos. Né? Primeiro, parabéns pro senhor, vocês dois, né? Uma inteligência, um intelecto incrível, sabe? Por conseguir manipular tudo isso na mente de vocês de forma clara, né? Eu tô aqui traduzindo, mas é porque eu tenho que representar nosso telespectador. E são coisas muito complexas, tá? E eu tô sendo muito sincero. Para nós que somos cidadãos, para nós que somos empresários, para nós que estamos desse lado, né? É uma ciência de precisão. É uma ciência de precisão. Outra questão, João, que também que vai levantar polêmica, que é o imposto sobre herança e doação. Cara, tem um discurso político bonito, que é para ter justiça social através do tributário, ter o equilíbrio fiscal, quem tem mais paga mais, só que vai ter um imposto progressivo, ou seja, se eu tenho 1 milhão, posso pagar 10%, se eu tenho 50 milhões, eu posso ir para 50%, e essa progressividade, ela não tem limite. E aí entra uma coisa muito séria. Quem sustenta qualquer economia de potência é o cara que ganha salário mínimo, é o bilionário, queira o que não queira, aceite o que não aceite. Só quem poderá construir grandes empresas para oferecer milhares de empregos, para botar milhões de dinheiro no cofre do governo, são os bilionários, não é o pobre, não é o cara duro, não é eu, nem nós aqui que estamos aqui lutando pela vida. E aí esse cara... eu sou pobre, gente, muito exatamente. Muito pobre. Aí a reforma vem de explicar o seguinte, se você ficar bilionário, quando você morrer, eu vou tomar a metade que você tem e teu filho não vai levar. Complicado. O que eu vou fazer se eu me tornar bilionário? Eu pego o meu dinheiro e mando pro tio Sam. Então, manda pra lá, vou deixar minha fortuna aqui. O tio Sam já tem tanto. Pois mas só que lá não tem isso. Nossa, é muito complicado. Lá não tem isso. Doutor, claro que é um assunto assim incrível e a gente precisa muito falar de tudo isso. E eu tenho certeza que a gente vai ter muito mais tempo para falar sobre isso, sobre essa ciência de precisão, e eu quero muito poder voltar a falar com o senhor, porque o senhor conseguiu traduzir isso muito bem. Pra gente, em primeiro lugar, a gente tem aqui o time, eu preciso que o senhor forneça de cara, assim, o contato do senhor, como, né, profissionais liberais, como o senhor muito bem falou, né, citou aqui a doutora, todos nós, como que a gente acha o senhor, toda a nossa audiência que tem muitas perguntas. Primeiro o WhatsApp, né? WhatsApp, o maior aplicativo de mensagem do mundo. WhatsApp, vamos lá. Rio de Janeiro, 21 DDD 99517 1781. O senhor tem Instagram, rede social? Instagram, Antônio Caetano.advogados. Antônio Caetano.advogados. Pra gente encerrar aqui, eu preciso perguntar, eu sei que é muito complexo a pergunta, mas o senhor vai conseguir responder. O sistema tributário que é ali controlado pela questão pública, ele é fácil, ele é complexo? Ele é o X da questão? Ele é extremamente complexo. Para se atuar, você tem uma responsabilidade muito grande, porque a maioria dos casos que eu pego são casos de retrabalho. Significa o quê? Por uma questão de o contribuinte, né, não conhecer muitos advogados tributaristas, ou por escolher o profissional pelo preço. O cara, chega para um cliente, olha, esse trabalho aqui irá te custar R$5.000. Aí alguém inexperiente, que não sabe nem qual é o perigo de mexer com isso, fala, olha, faço por 2. É quem está na feira dos contadores. Exatamente. Não é assim que funciona. Mas todo meio de profissões liberais tem isso. O cliente, de alguma forma, quer leiloar o seu honorário de qualquer profissional, seja um engenheiro, médico, o cara que ele quer pagar o mais barato. E aí ele vai para alguém acreditando que vai resolver. E fica pior.
E aí vem com uma situação muito agravada, vem com uma situação muito mais complexa. Às vezes já está na malha, às vezes... Não, a malha é o primeiro passo. O cara já vem com a casa penhorada, com o carro bloqueado, doutor, com a conta de salário bloqueada. O cara já vem com um monte de problema, entendeu? Já descobriu que a conta que ele usava era a conta da mãe, bloqueia a conta da mãe. Esse camarada, doutora, tá comendo hambúrguer e coxinha, né, doutora? Louca? Ele já tá... Já tá no momento difícil, Já tá no momento difícil. Exatamente. Então... Muito obrigado, doutor Antônio Caetano, advogado tributarista. Obrigado, olha, vocês me chamaram de João, eu achei uma honra. O João é o nosso diretor. Muito obrigado por essa honra. Né? Não tem problema nenhum. A conversa é tão interessante que não tem como a gente se distrair com questões como... Porque, assim, é algo muito complexo, né? A doutora a Nete aqui falou sobre uma questão, né, nutricionista, falou de uma questão alimentar que envolve a nossa vida. E a gente vai para o trabalho, tem a questão tributarista que a gente está preocupado todos os dias com isso, que afeta o chocolate que você compra na esquina. Olha isso, né? Quando você acha que está tão distante desse tema, presta atenção. O doutor Vê Se Pode está aqui para te aproximar dessas questões, complexidades da sociedade humana. E é claro que o Sábado é Show, essa potência mundial, apresenta o Dr. Vê Se Podcast agora na cidade do Rio de Janeiro, 15 horas e 23 minutos. Tá uma tarde agradável aqui na zona oeste da cidade do Rio, no Downtown, nos estúdios multimídias do Downtown. Você acessa aí, @sábadoeshow_, que é aquele tracinho lá embaixo, sabe como é, né? Oficial, e bate lá os 9 mil, né, 9K, como falam, 9 mil seguidores, indo para 10 mil de um lado, 15 mil no outro perfil. Acessa aí, doutor Vê Se Podcast, né? Clica, dá o like, comenta, participa, e é claro que é um oferecimento da Caça Vazamento. Já tiveram problema com vazamento? Já, doutora? Já, doutor? Eu tô tendo no escritório agora. Não, vai acabar, porque o senhor vai chamar o Naldir da Caça Vazamento. É um problema também sério na vida, né? Para tudo na vida. Então, não pensa duas vezes. O doutor Caetano já vai chamar lá o Naldir, kkvazamentorj.com.br. Eles são os pioneiros, né? Foi o pioneiro, hoje todo mundo já traz essa tecnologia, que tem essa detecção por vídeo inspeção. Então, você tem aquela parede, você não tá vendo o vazamento, ele tá ali por trás minando sua casa, né? Afetando a estrutura, aumentando a sua conta de água, tá? Cancela agora qualquer cotação, orçamento, busca aí na internet, kkvazamentorj.com.br. Um abraço pro Naldir da Caça Vazamento. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Prazer. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Diogo. Obrigado. A gente volta, doutor Vê Se Pode. Sexta-feira estaremos de volta.
15 horas 29 minutos na cidade do Rio de Janeiro, direto dos estúdios da Digipod. Agora eu falei certo. Aqui no Downtown, no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio de Janeiro. E é claro que esse projeto multimídia é uma iniciativa do Sábado Show, essa potência, né, da publicidade carioca aqui no Rio, no Brasil, em vários lugares. Acesse a maior rede social do planeta, o Instagram, no @sabadeshow_, que é aquele tracinho lá embaixo, oficial. A gente tá rumo lá, os 10k de um lado, do outro lado tem o Doutor Vê-se Podcast, que é o nome do nosso projeto aqui, dos estúdios multimídia, e aí tem lá 15 mil de um lado, 10 mil de outro, são muitas, né? Pessoas seguindo, curiosos, pessoas que querem entender, pessoas que já são especialistas, pessoas que precisam de serviço. E qual é a nossa função? Temas, né, que são detalhes, né, que às vezes são mais, vamos dizer, delicados da sociedade compreender, né? Profissionais, médicos, doutores, e a gente traduz isso, né, em vários segmentos da sociedade humana. É claro que o Doutor Vê-se Podcast é um oferecimento da Caça Vazamento. A Caça Vazamento é a empresa que localiza o seu vazamento, né? Reduz a sua conta de água, né? Eles têm a videoinspeção lá, que é um processo tecnológico. Vocês já tiveram problema com vazamento? Já teve problema com vazamento. É uma dor de cabeça. Quem nunca? Quem nunca, né, doutora? Pois é. E aí tem que chamar a Caça Vazamentos. kkvazamento.rj.com.br. Um abraço lá pro Naldi, que tá junto com a gente há muito tempo. Essa mesa hoje está repleta de mulheres, doutoras, profissionais, não só muito bonitas, inteligentes, competentes. Daqui na minha frente, doutora Neia, que é a doutora Eva também. Doutora Neia, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada por estar aqui. Patrícia, gestora, né, administradora, controla lá os faturamentos médicos, administração médica, de volta no bloco. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde. Seja bem-vinda de novo. Do meu lado aqui, a doutora Ilka. Doutora Ilka, muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Nada, muito legal. Vamos, ó, começar um bate-papo bacana. A Eva, que é a doutora Neia, que é da área de nutrição. Isso. Vai falar pra gente da questão alimentar que interfere aí na depressão, né? Alimentos que podem ajudar no controle da ansiedade, né? Fala um pouquinho pra gente como funciona esse equilíbrio, né? Como aquilo fica depressivo, como aquilo fica melhor. Então, assim, hoje é uma epidemia, né, das doenças neurológicas, né, associadas à depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E existem diversas causas que vão atribuir a elas, né? A gente cita muito que os alimentos ricos em agrotóxicos, né, que a maioria deles podem ter uma ação, né, nesse quadro. Com excesso de alimentos, como a própria nutricionista anterior falou, né, de alimentos como açúcar refinado, gorduras em excesso, né, de gorduras saturadas. Isso, a doutora Neia está falando da questão da gordura, exatamente. Saúde. Isso tudo pode trazer um peso ou acentuar. Pode, tá? Mas a gente tem alguns outros elementos, na verdade são vários elementos, né? Vários nutrientes que estão aí, né, na nossa mão, que pode nos ajudar nesse quadro, tanto no processo para evitar a depressão, exatamente, quanto também no processo de tratamento e pós-tratamento. Tá? Agora, eu já começo perguntando pra vocês aqui. Quando vocês abrem a geladeira, vocês pensam, esse chocolate vai me dar depressão, essa banana aqui vai me deixar feliz? Vamos lá, sejam sinceros. Acho que eu ia ao contrário. O chocolate me deixa feliz. Exatamente. O chocolate tem triptofano, que vai te dar felicidade, né? Vai te dar aquela vontade de comer. Aquela dose de alegria. Isso, e claro que quanto mais cacau, mais triptofano, né? Por isso que as nutricionistas tendem a oferecer, né, a prescrever o chocolate acima de 70%. Porque aí a gente vai ter o benefício. Saudável, exatamente. Né? O benefício que a gente quer do cacau, né? Um alimento que é rico em triptofano, a banana. A banana. Exatamente. E eu usava bastante, né? Eu já trabalhei como coordenadora de nutrição dentro de uma rede, né, dentro de um hospital. E a gente, às vezes, né, não tinha certos alimentos, não alimentos, alguns nutrientes importantes, né, para poder adequar aquela situação. Então a gente pegava a banana, a gente botava às vezes, exatamente, ali, né? Fazia algo aquela alquimia, né? Exatamente, e trazer aquele prazer, até porque os pacientes que estão internados, né, eles estão automaticamente o quê? Receosos, ansiosos, depressivos, né? Então, inseguros com o amanhã, né? Exatamente. Eu falo muito que eu aprendi isso com um professor maravilhoso meu, que na
verdade, eles não são os pacientes. Nós é que temos que ser pacientes com eles. Uau, né? legal. Porque eles é que estão sofrendo. E eu assumi o papel de tratá-los, de ajudá-los, seja em qual área que eu estou envolvido, até mesmo na cozinha. Eu falava isso muito para minha equipe. Vocês são responsáveis, né, para a saúde daqueles que estão aqui, para a melhora deles, para o bem-estar deles, né? Então era muito legal porque a gente fazia, às vezes, olha, o paciente tem lactose, o macarrão que aqui tem lactose, ele está com desejo de comer. A gente ia para a cozinha e fazia a massa. De fato, se Exatamente. a gente controlar a alimentação e conseguir seguir a risca, né, uma nutricionista, a senhora ali pautando todos os alimentos, a gente consegue sair de um quadro de depressão? Sim, é possível? É possível, tá? Primeiro, atividade física é primordial, é fundamental. Por quê? A caminhada ou a musculação, alguma atividade, ela vai te proporcionar prazer, ela vai liberar endorfina, né, adrenalina, vai te ajudar na produção de serotonina. Alguns suplementos, né, que eu ia até colocar, por exemplo, que são formidáveis e que não são tão falados para essa função, é a taurina. A taurina é um suplemento barato, tá? Comparado a muitos. Tem vários líquidos nobres, né? Exatamente. Ela é adicionada aos estimulantes, né? Como a cafeína, porque na verdade energéticos, ela... alguns, exatamente. Né? Para poder fazer o equilíbrio, né? Para você não ter picos, né? De batimento cardíaco. O que ela faz? Ela atua na nossa parte neurológica. Ela vai lá no sistema GABA, né? E ele vai estimular o GABA, que dá a sensação de alegria e prazer. Ele também relaxa. Ele vai fazer você ficar mais, vamos dizer assim, mais controlado. Então, a sua ansiedade, ao longo do tempo, você vai perceber que, nossa, eu já não estou tendo tanta crise como eu estava tendo anteriormente. Né? E eu falo de experiência. Já não dispara tanto, exatamente, né? Eu disparo de experiência, né? Eu usei isso no meu filho, por exemplo, né? Então, que não chegou a precisar fazer uso de nenhuma medicação, porque ele usou basicamente a taurina, entendeu? E a geladeira lá tem energético, tem que ter, não dá. Só que pouca coisa. Pouca coisa. Sabe o que eu gosto muito? É do Guaraná. É um estimulante energético, é maravilhoso. Ele é uma espécie de energético, né? Sim, ele é um energético natural. Qual que a senhora usa? O Guaraná em pó. Guaraná em pó, que é aquele que a gente prepara. Eu compro ele, assim, né, nessas lojinhas que vendem essas coisas naturais. E pronto, gosta de café, Patrícia? Bebe café? Gosto de café. Eu amo café. Eu também, amo café. Eu também, café pra mim é o dia inteiro, né? Se acabou o café, eu bato cartão, vou embora. Exatamente. Nem trabalho, não faz sentido. Mas aí, nesse caso, a gente tem que fazer a desassociação. Tem que equilibrar isso aí. Se eu estou com ansiedade, qualquer produto que tenha a cafeína, que são estimulantes, vai fazer com que eu... fique mais excitado, mais agitado. Não é isso. Então, a gente toma a taurina separadamente, né? E muitas vezes a gente não indica para quem faz esporte, nos procura, a gente não vai indicar, se ele está em ansiedade, nenhum estimulante. Claro. Você vai pegar o quadro clínico daquele paciente, entender a vida dele. Exatamente. É que nem o ômega 3 que ela citou, que é maravilhoso e que para determinada doença eu vou precisar de 3 gramas, para outra de 7, mas aquele paciente não suporta o 7, eu vou ter que... É tudo muito individual. E o ômega 3 é maravilhoso para trabalhar também a questão neurológica, tá? Ele vai trabalhar nos sistemas neurotransmissores, que vai trazer também essa calmaria, porque ele vai trabalhar nas células, né? Nos envoltos das células. Ele dá uma sensação de conforto mental depois de alimentar dessa forma. Não sei como explicar não isso, né? Mas um processo. Eu consigo falar. Não é logo melhor. Após que você vai comer. Não é isso. É um tratamento, né? Então, quando eu utilizo desses produtos como tratamento, você vai perceber que daqui 2, 3, 5 dias, depende de cada sistema, de cada órgão, né? A gente falou isso da última vez, cada ser humano é um indivíduo único. É um organismo. É um organismo. Então, indivíduo, a palavra, né? Somos plural na sociedade, mas somos indivíduos. Exatamente. Então, assim, eu já prescrevi para uma banana com canela, que é maravilhoso, é rico em triptofano, canela, baixo nível de açúcar, ajuda na queima da gordura abdominal. A gente prescreveu, mas ela, eu não gosto. Eu falei, adiciona um pouquinho de mel em cima, tô botando vitamina B, vê se você gosta. Aquece ela. Então, a gente modifica e fornece aqueles nutrientes
paciente que ela está precisando. E automaticamente, conforme vai passando o tempo, eu sempre chegam a mim e falam, nossa, isso foi maravilhoso, como eu consegui, tá me fazendo bem, eu tô tendo mais disposição. E aí, qual é o melhor horário? Aonde indicar? Né? Isso é um passo a passo individual. Agora a senhora falou de banana com mel, 4 da tarde no Rio de Janeiro, né? Aquela fome. Sabe como é que é bom a bananinha? Que eu, às vezes, quando eu tô com vontade de comer um docinho, eu corto uma bananinha, coloco canela em cima e coloco no micro-ondas 30 segundos. Dá só uma derretida. Ela já libera a doçura dela. Legal. Quando você aquece a banana, então automaticamente você não vai precisar de adoçar. Sei que tem, né, aquelas pessoas que gostam de um nível elevado de açúcar e que a gente vai trabalhando com o paciente ao longo para fazer essa redução, mesmo que seja progressivamente. Vocês sabem que as pessoas estão indo pra cozinha lá do outro lado do vídeo, né? Preparar banana, canela. Pode ir, todo mundo. Doutora Neia. Tem muito. É um assunto imenso, né? E a gente vai falar muito sobre isso. Eu quero primeiro que a senhora passe primeiro os contatos, como a gente encontra a doutora Neia. A senhora faz parte do Grupo Betel, que é um conglomerado, é uma potência já no mundo nutricional. Sim. E também já se representa, porque a senhora é uma doutora que atende as pessoas, né? Sim. Passa contato, rede social. Eu já sou nutricionista há mais de 10 anos, né? Tenho várias especializações. E aí eu acabei Só não falou uma delas que trabalhou já num grande... Aí eu era coordenadora, né? de um hospital, de uma rede, ajudava, na verdade, a rede toda, né? E aí eu tenho 2 paixões, que é a clínica e a consultoria. E eu não consegui abrir mão, escolher somente um. Então, eu tenho dias para cada um. Trabalha com os 2. Exatamente. Aí, o site para agendamento, para mais informações, é o www.evanutri.com.br e o do Betel, www.betelassessoria.com.br. E a gente tem o Instagram, tem o Instagram, né? Que é o Neia Caça e o Betel Assessoria Rio de Janeiro. E o WhatsApp é 21 99881 8281. É muito fácil quando a tecnologia conecta pessoas. Nossa. Né? Essa é a minha especialidade, inclusive, a tecnologia. Eu traduzo, né, a tecnologia através das palavras. E comunicar também é passar a emoção através das palavras, né? E a emoção de você estar saindo de uma depressão, de você controlar a ansiedade, nossa, é a melhor coisa do mundo. Porque a sociedade, ela tá doente, né? Muito. E então, assim, parabéns pela profissão da senhora, por ajudar, sabe, as pessoas a ficarem um pouco mais tranquilas através da alimentação, né? E a senhora também, doutora Ilka, ajuda as pessoas de uma forma, assim, incrível também, né? Porque, e tem um tema que a senhora vai trazer. A senhora a senhora não, você, Você, né? A senhora é muito bonita. A senhora é uma forma de tratamento apenas. Se eu pudesse chamar todo mundo de você aqui. Mas você é uma fonoaudióloga. Quanto tempo já de estrada? Então, eu formada há 32 anos. Fiz esse ano. Mas assim, trabalhar com prótese auditiva na indicação, na adaptação e venda de aparelhos auditivos já tem 35 anos. 35 anos? Sim, só. Só 35 anos. É muito tempo. 35, 10 é uma estrada. É uma né? estrada, né? E é ajudou uma muita gente até hoje. Mais de 20 mil pacientes já protetizados. Uau! Tem uma marca aí. Tem uma marca. Tem. E hoje o tema é muito interessante porque a senhora está falando da perda progressiva pela idade. Perda de audição progressiva pela idade. Exatamente. A gente, claro, brinca, deixa o cenário sempre muito descontraído, mas é algo muito sério, né, doutora? Muito sério. E assim, cada vez mais a gente precisa realmente fazer com que esse tema venha mais à tona, porque existe um preconceito, né, muito grande, primeiro com a prótese auditiva, segundo com o próprio paciente que tem perda auditiva. As pessoas não têm muita paciência, não sei se vocês já repararam isso, mas as pessoas não têm muita paciência com aquela pessoa que tem um problema de audição. Você está numa roda de pessoas, né, aqui e você começa a falar e aí a pessoa, oi, hein? O que você falou? Repete. E aí as pessoas já começam a ter uma certa dificuldade de interagir. E isso vai acabando, aí vem a depressão, aí vem as outras coisas. Mas hoje são muitos temas, é muita coisa, isso abrange muita coisa. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre a presbiacusia, que é uma doença degenerativa, que é uma doença que pode
acometer a partir dos 40 anos de idade. O nome dessa ação que eu falei aqui, que eu traduzi, né, que é a perda auditiva progressiva pela idade, é presbiacusia. Presbiacusia. Presbiacusia, é um nome bem complexo, né? E é essa ação de você, esse acontecimento de você ir perdendo de acordo com a idade. De acordo com a idade, Existem, assim, segundo alguns especialistas, existem 3 tipos de presbiacusia. Uma delas é a presbiacusia que vem pela hereditariedade. Então, essa presbiacusia que vem pela hereditariedade, ela pode começar com 40 anos de idade. Você já começa a sentir alguns sintomas, você já começa a ter, se fizer uma audiometria, que é o exame que a gente faz, né, via de regra para fazer, para ver o limiar, ver como é que está a sua audição. Então, assim, a partir da audiometria, você já começa a ver ali uma perdazinha, principalmente nos sons mais agudos, que é a característica da presbiacusia. Vou perguntar aqui para a mesa. Tem problema de audição? Já teve casos na família? Sim. Sim. É uma questão delicada. Minha mãe tem, né? Essa parte depois de uma certa idade, a gente percebeu essa dificuldade para dar audição. E eu falo que é da família, né? Porque a gente amigo vira a família, né? Ele nasceu surdo. Então teve que fazer o implante coclear, né? E tudo. Então a gente... E voltou, conseguiu. Ele conseguiu, não tanto, porque o dele era bem grave. Ele conseguiu ouvir algumas palavras e ajudou na linguagem de sinais e sons vocais. Fala pra gente, fazer alguém ouvir de novo. Nossa. Não, é emocionante. É uma cachaça isso, por isso que eu não largo. Você vê há 35 anos, né? Adorei a senhora do Isso é uma cachaça, porque assim, é muito legal. Você pega um paciente que chega para você assim, eu não tô conseguindo escutar, minha filha fala, minha mulher fala e eu não escuto. Enfim, vem com aquelas queixas, né, que a gente já... E eu tenho dificuldade para ouvir televisão, eu não consigo conversar, não consigo... Tá, aí você vai lá, faz o exame, detecta que realmente tem um grau de perda auditiva que não tem outro jeito a não ser aparelho auditivo, ou seja, não é um tratamento medicamentoso, não é um tratamento cirúrgico. Tem que recorrer à tecnologia. Você tem que recorrer realmente ao uso do aparelho. E aí, quando você coloca o aparelho, que o paciente... Olha, tem gente que chora. Imagina. E a gente chora junto, né? Nossa, é emocionante. É emocionante. Mas assim, é muito emocionante, porque você está impactando realmente na vida daquela pessoa e fazendo com que a vida daquela pessoa volte ao normal, né? Porque é muito ruim você não escutar e você ver as pessoas ali conversando, rindo, ou chorando, ou enfim... E você não saber nem do que está se tratando. Doutora Wilka, a senhora é uma especialista, primeiro pelo tempo de estrada que a senhora tem de profissão, e só ao falar a gente entende que a senhora realmente não tem só o domínio, mas tem paixão pelo que faz, né? Eu estou em casa, escuto lá meu fone de ouvido, às vezes eu escuto um som muito alto e eu estou falando de mim mesmo, não estou nem dando como exemplo, não. Dentro de casa, dentro do dia a dia, como que a gente começa a perceber, até para ter uma ação preventiva, que aquela ação de ouvir um fone, um som, um celular... pode ser ruim para a audição? Então, bom, o fone de ouvido ou qualquer outro impacto muito próximo do ouvido, ele pode ser danoso. Ou pela intensidade ou pela quantidade de horas que você se expõe àquele ruído, àquele som. Seja música, seja uma fala, seja o que for. Mas dependendo da intensidade, ou seja, acima de 84 decibéis, é passível de lesão sempre. É um volume alto, né? É, bem alto. Mas, se a gente pega aí um volume, por exemplo, de 65, 70 decibéis, mas você fica exposto a esse volume durante 4, 5 horas, em algum momento o seu ouvido vai fatigar e ele vai relaxar e vem a lesão. E aí, como é que você descobre que você tem perda auditiva? Ou que você tem um prenúncio, ou que você tem já alguma coisa, aquilo ali já está danificando a sua cóclea, que já tem ali uma lesão, alguma coisa. Fazendo o exame audiométrico periodicamente. Tem que ir a gente recomenda fazer pelo menos uma vez por ano.
Uma vez por ano. Isso deveria fazer parte daquele check-up, né? Que normalmente a gente procura fazer anualmente, né? Então deveria fazer parte o exame de audição. Porque assim é fundamental. Foram no fonoaudiólogo esse ano já? Não. Aquela cara de culpa que a gente tem. Eu também não fui ainda. Ou escuta fone de ouvido, gosta de um som alto no fim de semana. Não, é bem tranquilo. Não, eu até Patrícia, gosto de fone de ouvido, mas... gosta de fone de ouvido? Não muito. Não muito alto. Então, Fone de ouvido no último caso. usa de forma saudável ali. Sim. Bacana. São pessoas que não vão mais estão ali preocupados e escutam bem, né? Estão escutando bem. Quando chega no caso clínico que tem que botar o aparelho, tem que recorrer à senhora, tem que ir lá no centro, na Audição, né? Na que Audição, é a empresa isso. que a senhora está lá na frente desse projeto. Isso. Hoje nós estamos na Tijuca, na Taquara, um ponto avançado em Copacabana e Niterói. Niterói, está espalhado pela cidade maravilhosa. Muito bom. Como é que como é que as pessoas que estão em casa e tem parentes que já estão sofrendo com isso, ou então tá vendo a criança ali já com essa intenção do som alto, como é que acha a senhora? Como é que fala com a senhora? Então vamos lá. Porque tem gente ali já querendo se levar a senhora para casa. Vamos lá, venha. O nosso Instagram, @audição_net. Nosso WhatsApp é 21 98 691 2861. Nosso site www.audição.net. E aí a gente entra em contato, faz todas as perguntas. Entra em contato, faz todas as perguntas. Lembrando que a presbiacusia, gente, é uma patologia que acomete 65% da população mundial acima dos 65 anos de idade. Eu comecei falando a partir dos 40. Isso. Mas, assim, 40 é aquela questão da hereditariedade. Mas me deixou assustado, tá? Porque eu tô cruzando a linha. Ter uma presbiacusia por outros motivos, entendeu? Doenças metabólicas, tabagismo, ototoxicidade, enfim. Aí a gente tem outras questões que levam à presbiacusia. E tem que ir lá fazer análise, tem que fazer fazer análise e eu quero mostrar pra vocês aqui. O que vocês veem no meu ouvido aqui? Um brinco bonito. Vocês estão enxergando alguma coisa aqui? Não. Mostra ali pra câmera, essa câmera aqui. Algo muito discreto aqui, olha. Podem dar o zoom aí. Quase imperceptível, só porque você falou. Eu observei o brinco da senhora. Então eu vou tirar aqui pra vocês verem Uau! que esse aqui é um aparelho auditivo. Então, cai por terra aquele mito. Esse é um aparelho, doutora. Aparelho auditivo é grande, é feio, é antiestético, vai aparecer, todo mundo vai ver. Que fantástico! Esse é um dos modelos. A gente tem menor, a gente tem o intracanal, que é uma coisa muito pequenininha dentro da orelha. Então, assim... Não mostra isso pro meu diretor, porque ele vai querer falar dentro da minha mente. Vai acabar as placas, ele vai colocar um desse em mim... Viu, né? E serve também como um ponto, tá? Serve como um ponto, né? Doutora Ilka, parabéns. Que energia. Gostei muito da senhora aqui com a gente. Obrigada, Vai continuar aqui do meu lado, porque a gente tem um assunto agora para falar. Tá? É o nosso último bloco desse período do Doutor Vê esse podcast. Mas sempre, né? O melhor, ele geralmente, né? Fica no final, né? O programa todo fantástico, né? É tudo muito bom. Mas por que eu quero que vocês fiquem aqui comigo? Porque a Patrícia, ela faz parte da Faturimed, né, Patrícia? Isso. E ela cuida exatamente de uma área, gente, fantástica, para que vocês, doutoras, especialistas, possam cuidar da gente, pessoas, gente como a gente, né? Que é a questão administrativa das áreas clínicas, do profissional liberal, de grandes instituições médicas, né, Patrícia? Exatamente. Fala um pouquinho o que é a Faturimed, como a Faturimed, né, interfere diretamente na vida da doutora, né, da doutora Ilka, para que elas possam trabalhar mais tranquila. Então, a Faturimed é uma empresa voltada para a solução, né, do serviço de contas médicas, na verdade. Então, a gente cuida não só das contas, mas de um processo como um todo. Isso inclui o recurso de glosa, inclui a parte de credenciamento, contratos, né? E a gente também cuida de parte de auditoria, né? Administrativa. E hoje a Faturimed, ela está focada em levar solução para esses médicos, para esses hospitais que estão sofrendo muito hoje com glosas,
né? E assim, a maioria... Explica de novo pra gente, claro que você tá retornando ao bloco, né? Mas, por favor, né? Fala pra gente como que a gente entende o recurso de glosa, que é uma questão delicada quanto a valores. Tem trauma, doutora? Fala um pouquinho. Quem não tem? Quem não tem, né? A glosa é o não pagamento, né? De uma conta médica. E pra gente tentar recuperar, a gente precisa fazer esse recurso. Então, a gente cuida de todo esse processo, mas tomando sempre cuidado com a parte contratual também das operadoras, né, com esse cliente, porque muitas vezes a operadora ela realiza uma glosa, mas que está no contrato desse cliente. Então, é o desespero também de todos os faturistas, né? Porque, assim... lidar com a parte burocrática. Enquanto você tem que salvar as pessoas. Olha, eu vou interromper muito rápido, as pessoas estão emocionadas do outro lado quanto à questão do aparelho. No final, você vai ter que repetir. O pessoal já falou, não foi no ponto, foi no aplicativo. Fazer uma médica como ela, uma doutora como... cuidar de pessoas, não tem como misturar uma pilha de papéis e cálculos, enquanto ela está tentando fazer com que as pessoas voltem à vida, né? Sim. Difícil. E a maior complexidade disso é as operadoras, né, de saúde. Sim. Elas são parceiras da Faturimed, né? E tem um volume grande, né, da questão do recurso de glosa, porque é a falta do cálculo. Alguém errou ali, algum processo ali passou batido, né? Às vezes não é nem a questão assim de ter um erro por parte do médico, do hospital, enfim. Às vezes também o próprio sistema da operadora de saúde, né, ele já está parametrizado para algo. Então, por exemplo, atualizações que são feitas, atualizações TIS, né? A gente tem que estar sempre em dia com isso, porque isso também impacta quando for passar as informações para a operadora de saúde. Então, é uma série de coisas que fazem, né, acontecer uma falha. E dá problema com uma glosa. A própria operadora de saúde, ela já tem um percentual ali de glosa mensal, não tem? Sim. Eles já trabalham por padrão, já tem aquele percentual de glosa. Os sistemas dentro de grandes, né, corporações que operam, né, já é feito para isso. Os sistemas são desenvolvidos para isso. Trabalhei em alguns desenvolvimentos de sistemas, da maior, inclusive, do território nacional, e era feito para isso. Porque era um problema questão, assim. Sim. E como a gente resolve a Faturimed é a salvação do serviço pré-médico. Com certeza. Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente acessa? E uma pergunta dentro da outra, claro. A doutora Ilka, que está lá junto com a audição, a doutora Néia, que está junto com a Betel, eu que posso ter o meu consultório e ser um profissional liberal numa sala no centro do Rio, eu posso ser atendido pela Faturimed? Com certeza. Ou é só para empresas grandonas, médicas, como elas duas aqui que são gigantes? Não. A gente atende desde de pequenas empresas, né, pequenos consultórios, até hospitais de grande porte. Então, assim, inclusive, nós temos clientes também, assim, que trabalham com essa parte de terapia, são fonoaudiólogos, também trabalham com, por exemplo, terapia ABA, trabalham com exames de Bera. Isso. Possui muito problema com a operadora em relação a isso, principalmente ABA, né, assim, porque... Transcrever procedimentos médicos em cálculos, né? A operadora de saúde, o que acontece? O profissional está ali para avaliar o tempo que, no caso, o que eu estou me referindo é infantil, mas o tempo que aquela criança precisa daquele tratamento. Mas, muitas vezes, a operadora não vai concordar com aquilo. E a ABA, por exemplo, é um procedimento caro, né? Sim. É uma coisa bem cara. É muito custosa. Então, assim, a operadora ela vai te procurar porque ela precisa oferecer esse atendimento. Ela tem que, né? Exatamente. Mas nem sempre você vai conseguir receber integral, mas por esses detalhes. Então, assim, uma boa justificativa, esse cuidado é muito importante. E hoje, assim, o grande problema dos faturistas, né, é buscar também ter essa justificativa por parte do profissional, mas uma justificativa que atenda o que a operadora está
pedindo naquele momento. É uma cobrança que às vezes o profissional ele não tem como parar a vida dele junto aos Exatamente. pacientes. Então a gente tem que instruir também o profissional quando ele vai fazer uma solicitação, né? Seja pro início de um tratamento ou também para poder prolongar esse tratamento. Por isso que vocês também dão treinamento, né? Sim. Legal. Passa pra gente, a senhora quer falar, doutora Ilka? Não, eu só ia perguntar uma Por coisinha favor, para ela. por favor. Vocês têm um sistema, por exemplo, um sistema que agenda, que cuida da agenda do profissional também ou não? Sim. Também. Sim. Na verdade, a ideia de gerar esse sistema foi muito para médico cirurgião. Né? Porque o que acontece? O médico cirurgião, ele, pelo menos assim, a grande maioria, ele tá ali focado nos hospitais, né? Ele tem a secretária dele, mas a secretária, ela tá querendo focar no faturamento, porque o médico acaba direcionando o faturamento para essa secretária dele. Então, nesse sistema, além de ter o agendamento, tudo isso, a gente consegue passar para esse médico todas as informações referentes às cirurgias dele, ou os atendimentos que ele teve. Muito bacana. Ó, gente, 16 horas na cidade do Rio de Janeiro. E é claro que a gente está ao vivo para a maior rede social do planeta. Antes da gente se despedir, antes da gente ir embora dessa conversa maravilhosa, doutora Ilka, a senhora pode pegar esse aparelho, se não for incômodo, emocionou, né? Todo mundo lá do outro lado. Vamos mostra lá. de novo. Primeiro Vamos mostra a orelha, colocar tá? A de gente está ao vivo também pelo novo. Instagram. Mostra a orelha, que só aparece o brinco dela, só aparece a joia, gente, olha isso, né? Não tem como ver, olha isso, não tem como ver, olha isso, que legal, né? E aí quando você retira o equipamento, ele fica bem dentro do Fica totalmente dentro embutido ao ouvido, E, ó, e aí ele tem uma parte flexível e o equipamento, né? exatamente. Olha que legal, Muito né? bacana. Tecnologia associada, Esse unida. aqui, inclusive, é um aparelho premium. É um aparelho Esse aqui premium. é um aparelho que Tem ele uma tem marca audição dele. orgânica. Orgânica. É o que mais se aproxima da audição natural. Que legal. Que legal. Eu já ia querer resetar, ver o sistema. É a minha... Conecta com celular, tem aplicativo para você aumentar, diminuir volume, enfim. Vamos fazer o seguinte, pra Altamente gente tecnológico. encerrar com chave de ouro. Doutora Neia, passa de novo os contatos da Betel, WhatsApp 21998818281. nutricionista, para você se alimentar melhor e ter uma vida mais saudável, longe da depressão e da ansiedade, pelo amor de Deus. Patrícia da Faturimed, passa os contatos dessa mega corporação para todo mundo acessar esse aplicativo e parar de sofrer com a burocracia médica. Sim, o nosso WhatsApp é o 21 99 628 4245 e o nosso Instagram é o @faturamentomédico-rj. Nosso site é o www.faturimed.com.br. Doutora Ilka, fala o telefone, fala como é que as pessoas acessam esse aparelho fantástico lá na Então audição. vamos lá, gente. Olha, para você conhecer isso aqui de perto, o nosso Instagram, @audição_net. O nosso WhatsApp 21 98 691 2861. E o nosso site www.audição.net. Muito bacana. Eu tô colocando os meus óculos escuros, porque nesse momento a gente termina o Doutor Vê esse podcast. Que é bom, em algum momento tem que acabar, né? Que peninha, né? Tem que acabar porque daqui a pouquinho tem mais. Você acessa as nossas redes sociais, a maior rede social do planeta. Você viu aqui todo mundo passando no Instagram. É claro que você tem um. Coloca lá o @sabadeshow_oficial. Vamos lá rumo aos 10 mil, 15 mil, 20 mil. Vamos ultrapassar as barreiras desses cais aí. Do outro lado tem o projeto Doutor Vê esse podcast, que é esse podcast aqui da maior potência, né, de propaganda do Rio de Janeiro e do território nacional, que é o Sábado é Show. Muito obrigado a todos os convidados. É claro que o Sábado é Show. Muito obrigado mesmo. Olha, se vocês tiverem problema com vazamento, não pensa duas vezes, tá? Chama a Caça Vazamento, Naldi, que vai lá, resolve o problema com vazamento, detecta o vazamento. Ele foi um dos pioneiros a trazer aqui para o Rio de Janeiro, para o Brasil, né, um aparelho que faz uma videoinspeção. E mesmo que você não consiga enxergar o vazamento, porque às vezes ele está por dentro, né, da estrutura, ele localiza, vai com a câmera, ele vai lá nos programas da Rede
Rede Globo, da Record, de todas as emissoras, é um parceiro também, né, da publicidade e conquistou esse espaço com profissionalismo como vocês. Tem problema de vazamento, umidade, a conta de luz veio alta, não pensa duas vezes. kkvasamentorj.com.br. Inclusive eles localizam joias das pessoas que perdem no ralo, no vaso, sabia? Caramba. Interessante, né? Então, Muito não legal. vai perder seu aparelho, pelo Não amor de Deus. A gente volta com muito mais informação, conhecimento. Doutor, vê esse podcast. Tchau, gente. Valeu. Eu.